Estamos ao vivo. Olá! Aos poucos as pessoas vão acessando. Eu não sei se a gente já aparece ao vivo Já, para todo mundo. já. Aê, já temos um. Será que somos nós mesmos? O Gapão, O Galpão já gente. tá por aí. O que você tá tentando fazer? Estão só acenando por enquanto. Eles Perfeito. acabaram de entrar. De acenar. E a Fera também. Isso. Ó, o Galpão já enviou um convite. Silêncio. A Gladys já tá por Aê, aqui. Oiê, tudo oiê. bem, gente? Ui, Tudo Oi, ótimo. você. tudo Estamos só bem. esperando o final. Ah, Aí, ela vai entrar com o da feira. Ai, começou, ó. Só quando ela solicitar. É dar o play e Olha aparece os lá. gatos. Impressionante. Né? Ainda não. Pode baixar. Você consegue visualizar se a Cláudia já solicitou convite, não? Não, porque é outro Ah, perfil. tá. Que aqui nas conversas ainda não aparece pra gente. Logo quando você acessa a live, aparece a opçãozinha de pedir para entrar na live. Aí ela tem Ah, que tá. clicar lá. eu acho que é Ou esse. escreve aqui Não, o é. isso, convidar. Aí sim. Acabamos Ah, de convidar a Cláudia. tem que aceitar. Aê! Aí Oi! Agora Uhul! sim. somos em 5, Um então. Não, gatinho. Estamos em 5. 6, né? 3. É, tem um ali na barriga escondido ainda. Tem um no forninho, ó. A gente vai desativar os comentários. Eu sei que você ia falar isso, mas você estava Isso. fazendo. A gente vai desativar os comentários para ficar um pouco mais limpo para a gente visualizar as meninas. Então, quem tiver alguma pergunta durante a conversa, aqui nas opções abaixo tem um ícone com uma interrogação, onde você pode fazer a sua pergunta e a gente levanta algumas perguntas depois. Pode ser? Bom, ninguém vai me responder, mas pode ser. É, fica no É, silêncio. fica em silêncio. Seja muito, muito bem-vinda, meninas. Que Boa saudade noite, Ada. de poder Muita. dar para vocês. Um beijo. Ai, Tá todo mundo se ouvindo bem, né? Super. Eu escuto bem. Maravilha, perfeito. nós também. Então, acho que a gente pode começar. Mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade de vocês duas. Para a gente é bastante importante. A Mermeleia completa agora em abril 7 anos. E aí a gente acabou escolhendo algumas pessoas que fizeram parte de todos esses anos, que fizeram parte dessa trajetória, para conversar um pouco. Na verdade, é um bate-papo. A gente tem algumas perguntas para acabar direcionando, mas essas perguntas também podem vir de quem está aqui com a gente. E é um grande bate-papo para a gente. Acho que vai ser muito interessante, porque eu acho que aqui em São Paulo muita gente conhece a Mermeleia a partir do Jardim Secreto, mas eu acho que pelo Brasil tem muita gente que não conhece o projeto, que eu acho que vai ser interessante conhecer, principalmente nesse momento Exato. em que qualquer ajuda é muito válida, né? Isso, com certeza. Sim, Então, obrigada acho que pelo para convite. começar, ó, já tem pergunta sendo feita na caixinha, Ótimo. mas para a gente começar, acho que seria interessante que cada uma se apresentasse individualmente, e aí eu deixo a sugestão também de que a segunda pessoa a se apresentar já aproveita de apresentar o projeto Jardim Secreto e a outra vai completando conforme for. Tá bom? Fechou. Miga, quer que eu comece? Pode ser, amiga. Pode ser? Gente, é sempre isso. Quem começa, quem vai falar, Aqui é a Aqui mesma também. coisa. é uma extensão Duplinhas, da né? outra. Mas é sempre aquele mesmo texto clássico, né? Oi, eu sou a Gladys, uma das fundadoras do Jardim Secreto, grupo Jardim Secreto, né? Começamos como feira, depois abrimos a casa e depois o galpão. E ela é a Cláudia, Ótimo. resumindo. Então, boa noite, gente. Obrigada, meninos, pelo convite. A gente ficou super feliz. A gente tem essa história longa aí juntos de, enfim, cruzar as nossas trajetórias.
né? Nossa, eu nem lembro, acho que 2014, né, que vocês participaram da primeira feira. A gente só não participou da primeira feira porque eram só mulheres. É, Era? era lá na casinha. É É. verdade. Mas a gente participou da casinha, tanto que ontem a gente estava fazendo um levantamento de coisas que aconteceram em 2014 para a gente fazer alguns posts e tal, e tinha lá o flyer da casinha. Isso. Muito Eu legal. lembro disso, porque eu e o Tia a gente se conhece já há muito tempo, né, Tia? Antes Antes do Jardim existir, de outro rolê aí da vida. de outro rolê, Uhum. Outros rolês. É. Bom. E foi isso, 2014. 2014. Um tempão já. 7 Bom, anos. mas... Nossa, sim. E a gente vai fazer 8 anos de feira, gente. Como passa rápido. Muito. Muito louco. Exato. Bom, eu sou a Cláudia, a outra fundadora do Jardim Secreto. Eu sou formada em design gráfico, trabalhei um tempo nessa área no mercado. Sentia muita falta de aprofundar mais as criações. Sempre tive muita vontade de fazer tudo à mão, assim. Tanto que eu optei pelo design gráfico mesmo, para ver a impressão das revistas, dos pôsteres e tal. Mas nunca senti que no mercado existia tempo e espaço para aprofundar as questões, as pesquisas, mesmo que fossem só estéticas, né? E quando eu e a Glá, a gente se esbarrou fazendo projetos, as duas, cada uma no seu universo, assim, a gente se esbarrou, a gente acabou vendo possibilidades juntas e já vou emendar para falar sobre o projeto. Azul. A gente se conheceu, acho que em 2012, 2013. A Glá fazia... 2012, amiga. 2012, né? Ela fazia um bazar com festinha e eu fazia uma festinha com bazar. E a gente juntou as nossas ideias para além enfim, da vontade de ter um bazar super legal, de ter criações incríveis na curadoria. A gente foi juntando outros anseios, assim. A falta de espaço em São Paulo para você ter outros tipos de conexão, mesmo que fosse só de entretenimento e de lazer, mas que proporcionassem outras possibilidades, né? E principalmente ao ar livre, de dia, a gente sentia muita falta disso lá em 2013, assim. E aí a gente fundou o nome, a gente criou o nome Jardim Secreto, indo atrás de espaços que contemplassem essa falta que a gente sentia, assim. Jardins secretos por São Paulo. Foi um super desafio achar áreas verdes que a gente conseguisse fazer um evento, assim, com vários tipos de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A feira, uma mini feira, né, que no começo eram 20 expositores, música, oficina, um monte de coisa ao mesmo tempo. Começou assim e com o passar dos anos a gente foi, nossa, desenvolvendo muitas coisas juntas, abraçando posicionamentos, questões que a gente queria, sei lá, expressar do que a gente via no mundo, que são 8 anos aí pra gente contar de história. E, resumidamente, senão eu vou ficar falando muito, é isso. Fique à vontade. Começou, A gente né? vai falar muito, então fique à vontade. Então, vou aguardar o Mas vocês acreditam que desde o primeiro momento, desde a primeira feira, desde o primeiro... É difícil falar do Jardim Secreto somente como feira, porque, bom, pelo menos nós passamos por inúmeras ramificações do Jardim Secreto, né? A gente esteve nas feiras, a gente esteve expondo em frente ao restaurante Oscar Freire, a gente foi para o Transforma, o nosso primeiro workshop, o nosso primeiro curso foi na casinha para 2 pessoas. Sim, eu Uma lembro. dessas pessoas tem contato com a gente até hoje. Então, assim, foi desde o primeiro momento de evento ou de concretização de algo presencial que vocês entenderam que era uma possibilidade de empreendimento? Ou esse começo foi um experimento que foi se tornando, obviamente, algo mais forte? Não, foi super no que a gente tinha vontade de fazer como teste e coisas que não tinham na cidade que a gente queria aproveitar e curtir. E com o tempo, isso realmente foi se desenvolvendo. A gente percebeu, bom, a gente
gosta realmente de fazer isso. Acabou que calhou de a Clau sair do emprego dela e eu sair do meu, no momento que o Jardim tava ali, as pessoas começando a conhecer e começando a conhecer foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Vocês saíram no mesmo dia? Foi. Eu fui mandada embora. Eu pedi as contas. Rebelde, e a Glória pediu as contas. Mais rebelde ainda. Eu não quero mais, chega. Ótimo. E aí, assim, isso, pra gente, dava 300 pessoas. E um dia era tipo, meu Deus, olha o que a gente tá fazendo, meu 300 Caos. pessoas esse dia. E aí, como as duas saíram do emprego e, precisava sobreviver, pagar as contas e tal, a gente, colocou todas as energias e aí a gente foi entendendo, não, realmente, se a gente fizer isso acontecer, pode, né, ser o nosso sustento. Então, mas assim, para virar mesmo uma empresa, levou alguns anos. Quando eu sinto mesmo que a gente virou mesmo uma empresa, foi lá por 2017, quando a gente foi abrir a casa. Que a gente passou de ser um evento para ser um espaço físico. Esse momento eu sinto que a gente deu uma puta virada como empresa, sabe? Antes a gente tinha CNPJ, era tudo correto, tudo certo, mas a gente não tinha na nossa cabeça como, nossa, eu também sou empresária, né? A gente se via muito só como um projeto independente pequeno até então, né? E aí com a casa que eu sinto que realmente, nossa, não, é um negócio. A gente vai falar um pouco da casa e um pouco do galpão depois, porque a gente também sente que esse foi um marco bastante importante no projeto de vocês. Mas a gente sempre fala aqui na Mermeleia, quando a gente dá alguma entrevista, ou quando alguém vem conversar com a gente, a gente sempre fala do como a Mermeleia, ela, mais do que uma empresa, mais do que quando a gente também teve o momento de se tornar uma empresa, ela é um projeto de vida, né? Então, eu sinto que o Jardim também é para vocês um projeto de vida. E aí, eu acabo fazendo duas perguntas. Quando vocês perceberam que era um projeto de vida, só a gente percebe isso, e vocês não levam isso como um projeto de vida? Acredito que sim. A gente leva assim, às vezes até demais. Então, e aí a gente entra nessa segunda pergunta dentro desse mesmo tema, que é uma pergunta que a gente nem ia fazer, que a gente tinha tirado, mas como entrou, como vocês separam o CPF do CNPJ? Porque no nosso caso é muito difícil. E é muito engraçado, porque eu sinto que acontece o mesmo com vocês. As meninas do Jardim Secreto, não é a Gladys e a Cláudia, né? Os meninos da Mermeleia. Então tem essa simbiose realmente acontecendo, e ela incomoda, ela em algum momento atrapalha, como vocês dividem, separam o coração do cheque. A gente tem até um nome, que é a nossa simbiose oficial, que é, na verdade, tem duas variações. Pode ser Clouds ou Glaudes. Falou isso, a gente já sabe, né? Que é como uma das duas. Chamam a Gladys de Glau, tipo um mix Glau. meu e dela, assim, porque além de misturar, né, tipo, a empresa com a vida pessoal, tem nós duas sempre muito unidas, fazendo tudo juntas. A gente teve uma época que, além de sócias e amigas, a gente era vizinha de porta. A gente, tipo, morava no mesmo andar do mesmo prédio, colado. Lembro. Assim, né? Até você foi no open house lá da Glória. Pra frente mesmo, na né? Abrir a porta, tava na frente. Na casa da outra. Super. Tipo, a gente tentando, facilitar super o dia a dia. Essas coisas foram acontecendo. E a gente viajava pra caramba juntas, fazia as pesquisas juntas, enfim. E óbvio que acabou fortalecendo bastante o projeto, óbvio. Sim. Facilitou muito. Muito. Mas eu acho que assim, atrapalha em alguns momentos. A gente ainda tá aprendendo a separar direitinho, né? O que é trabalho e o que é vida mesmo. Mas eu acho que hoje a gente entende que, assim, existe também uma urgência meio estranha, assim, de não, mas você precisa separar a sua vida do seu trabalho e não sei o quê, como se fosse uma regra, assim, né? E eu não concordo muito com isso. Eu e a Glá, a gente trocou umas ideias sobre isso. Que, poxa, se o que eu estou trabalhando tem tudo a ver com o meu posicionamento, com quem eu quero ser, com o que eu acredito que deveria acontecer no mundo, de
enfim, formas diversas, por que eu tenho que separar tanto assim meu trabalho da minha vida? Eu acho que tem uma coisa que até a Glá me puxa um pouco, que é assim, horário de trabalho, respeitar né, as coisas, as demandas de trabalho, tipo, saber a hora de, olha, acabou aqui já por hoje, não adianta fazer mais, que você não vai produzir bem, sabe? Claro. Sim. Agora, pensar sobre o projeto e aquilo te trazer felicidade, inspiração, aquilo te alimentar, eu acho super saudável, sabe? E eu acho Sim. meio frase pronta demais essa coisa. Não que vocês perguntaram, mas o que as pessoas falam, né? Assim, de, ai, nossa, separa aí a sua vida do seu trabalho. Eu acho que isso tem muito a ver com o velho mundo que eu vivia antes, que não é o que eu tô vivendo agora, e não é o que eu acredito, assim, nem a Glá também. Que é, nossa, trabalhar com algo que não tem nada a ver com você, que te explora, sabe? E aí, realmente, você precisa separar a sua vida do seu trabalho, porque senão você, né, não vai ter saúde mental. E não é o caso do Jardim Secreto, não é o caso da Mermeleia. Os nossos Aham. trabalhos nos trazem muita inspiração e alegria, né? E Pelo as contrário, pessoas eu não acabo não pensam. sabendo o que fazer sem ele, né? Aí, Não, e as né? pessoas também não pensam, tipo, ah, se eu separar a minha vida pessoal do meu projeto, cara, meu projeto ele não vai ser o que ele é. Porque muito de mim, muito da minha vida, da Clau, tá ali, entendeu? Às vezes até demais mesmo. Uhum. Então, grande parte do Jardim ser o que ele é porque tem muito nosso ali pessoal, sabe? Então, se isso não Exato. tiver, ele vai ser outra coisa. Claro. E é inevitável sair um pouco, tentar essa ideia de separar esses dois mundos, mas mesmo assim você está deitado na cama, você está tentando, querendo fazer outra coisa e a cabeça o tempo inteiro está, nossa, mas o jardim, Viajando. nossa, eu poderia fazer, mas o sabor que a gente quer criar é constante. E é exatamente o que a Cláudia A disse, Glau. né? A Glau Aí, ó, disse, tá vendo né? como funciona? Quando a gente está fazendo uma coisa que realmente gosta, a gente nem percebe que realmente está trabalhando. Você está curtindo a vida e está sendo gostoso. Então, não tem essa parada de chegar em casa e falar assim, acabou o trabalho, não quero saber de nada. Não, tipo, você continua, né? E houve algum momento desses 8 anos em que vocês entenderam que, de fato, o futuro era coletivo? Sim. Olha, eu acho que quando a gente pensou na ideia da casa, né, amiga? Eu acho que foi o Eu acho que eu lembro bem que exatamente, mais assim, deu desse esse ponto. impulso. Né? Acho que quando a gente estava no MIS, a gente tinha uma percepção do projeto que já era teve picos assim, né? Tipo, 2015 foi um dos picos que a gente fez a primeira edição no MIS no meio do carnaval, quando o carnaval não era o que é hoje, o que é hoje em dia em São Paulo, Ainda bem. né? Mas a gente arriscou assim, a gente nunca tinha feito um evento daquele tamanho. E eu lembro, 1 da tarde, assim, já tinham passado mais de 2.000 pessoas no evento. E tudo lotado, assim. Eu lembro desse pico. E aí depois, até parece que é mais tempo, mas na verdade é só um ano. 2016, aconteceu tanta coisa entre uma coisa e Era outra, muito rápido, né? Sim, né? E a gente, em bastante. 2016, foi para o Bexiga, que aí, quando a gente recebeu o convite para fazer a feira lá na praça, que eu morei ali do lado e conhecia a praça, passava por ali e falava, meu, que triste que tá abandonada. Tipo, a prefeitura não cuida, aquele coreto lindo, acabado, assim, as pessoas não vivem esse espaço, tipo, que triste, sabe? Jamais imaginei que eu ia ser convidada para fazer um evento lá. E aí a Uau. gente foi bem voltar no tempo, assim. Nossa. E bem significativo poder preencher aquele espaço ali com um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E, E aí a gente fez uma edição com 200 expositores, né? Provavelmente vocês estavam em todas. sim, Cara, sim. sim. E eu lembro de estar lá no meio da praça, assim, e eu ia lá conversar sobre isso. Falar assim, nossa, tem uma energia tão forte aqui no dia da feira, com todas essas pessoas criando coisas diferentes,
se conhecendo, trocando experiências, referências, ideias, dicas, né, de empreendedorismo, de criação, de tudo, assim, um conhecendo o trabalho do outro, collabs surgindo, né? E eu falei, meu, a gente poderia fazer isso virar algo mais constante, porque olha essa coletividade toda rolando naturalmente, ninguém tá forjando ou induzindo, assim, foi acontecendo. E aí, nesse momento que a gente viu a força coletiva da nossa feira, do nosso evento, que as pessoas não estavam indo lá porque a Cláudia e a Gladys falaram, venham no dia tal até a praça conhecer. Era a força de cada marca trazendo o seu público e cada uma contando a sua história também. E eu e a Glá ali proporcionando uma experiência agradável para todos, né? O máximo que a gente Sendo conseguia na ponte, né? produção. Isso. Isso. E aí eu lembro desse momento, assim, de sentir num dia de feira, assim, tudo cheio. Nossa, que energia incrível que tá aqui, coletiva, de todo mundo se apoiando, trocando, enfim. E aí você acabou a sempre feira, vai todo mundo para casa, né? destruído. Tem que esperar a próxima. Destruído, mas ansioso Olha, pela próxima. E se tivesse uma no dia seguinte, A faria. gente tava... Iria. com certeza, todo mundo. Mas olha que engraçado, porque essa sensação do coletivo que vocês falam, sendo a gente o outro lado, a gente também sentia isso e foi muito potente também quando a gente chegava e a gente começava a procurar qual era o lugar onde a gente tinha que participar, quem estava do lado, o do lado chegava às vezes até um pouquinho atrasado, a gente saía um para ajudar o outro e começava a existir esse coletivo também de tipo, vou lá, vou te ajudar, que está faltando alguma coisa? Não. Esqueci isso, esqueci aquilo. Aí o outro começava a trocar uma coisa com o outro. Um dia frio, chegava os meninos do café, passavam com um cafezinho para a gente. Então, começava esse outro lado também, que era esse coletivo entre as marcas também, que foi maravilhoso. Saudade. E vocês sentem que esse também foi o momento em que o Jardim Secreto levantou a bandeira do consumo consciente? Porque a gente já trabalhava, obviamente, esse consumo consciente, porque todas as marcas que eram escolhidas pela curadoria de vocês tinha esse como um dos critérios, mas teve um momento em que o Jardim Secreto realmente levantou uma bandeira do consumo consciente, de reeducar as pessoas em relação a esse assunto. Se a gente puder falar um pouco sobre isso, eu acho que, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não só não domina, mas nunca ouviu falar nesse tema. Claro, eu acho que sempre esteve, né, no Jardim Secreto, desde quando a gente foi para o MIS, né, que foi em 2015, que a gente realmente começou a olhar para pequeno produtor feito aqui no Brasil, as marcas feitas totalmente aqui no Brasil, feitas à mão. Eu acho que aí começou mesmo o consumo consciente para a gente, mas eu sinto que a gente realmente pegou isso com bandeira depois que a gente abriu a casa. Porque com a casa aberta era uma maneira diferente de consumo que a gente via, né? Era ali no dia a dia, com a casa aberta de terça a domingo. Então, a gente começou a perceber esse comportamento e a gente também passou a ter uma intenção maior de falar para as pessoas consumirem melhor. Então, a gente vive no capitalismo, a gente sabe que as pessoas consomem, isso é fato. Isso é algo até particularmente que eu preciso conviver, porque às vezes eu fico com uma briga ali, do tipo, por que vocês estão consumindo? Mas as pessoas consomem, a gente vive nessa sociedade, ponto. Então, se eu tenho como fazer essas pessoas consumirem melhor e comprar de quem realmente precisa, quem está fazendo justo, saber de onde vem, e não é saber de onde vem, eu tô comprando direto com a pessoa, é saber de onde vem a matéria-prima, é saber do processo, né? Que na feira, né, vocês contavam a história, na casa a gente contava a história. Então, eu sinto que quando a gente abriu a casa, isso veio mais à tona, sabe? Então, a partir daí, não tinha mais como voltar atrás mesmo. Tanto é que hoje é o nosso pilar principal do projeto. Então,
tudo é baseado no consumo consciente, porque o consumo consciente ele engloba muitos outros assuntos, né? Mas eu sinto que foi mais nessa época que realmente a gente falou, não, é isso e ponto, não volta atrás. Acho que até tem uma linha do tempo, assim, mais ou menos, né, Glá? No começo, a gente focou muito na experiência do ar livre e tal, quando era pequenininho. Aí depois a gente ficou muito no manual, a gente tem essa ligação, nós duas, né? De ter aprendido a bordar desde criança, costurar. Essa coisa até que é bem feminina, né? Bem ligado ao gênero, assim, de a menina tem que aprender a bordar e costurar, fazer coisas manuais, assim, porque, né, enfim. E aí as duas, enfim, tinham essa ligação com o manual, e acho que no primeiro momento foi o feito à mão como, nossa, vamos focar nisso, super, que incrível que as pessoas estão produzindo. Eu lembro de 2014 ter um boom de produção manual, assim, de coisas surgindo muito legais, e a gente querendo trazer as que a gente conhecia para a curadoria. Depois, o consumo consciente, que nem a Glá falou, acho que foi bem ali entre o MIS até a casa. A gente foi abraçando outros posicionamentos dentro disso, que a gente começou a perceber, tipo, muitas problemáticas com diversidade, né? Outras também de você ir para um espaço, para uma região e trazer uma modificação para aquela região, como que isso funciona, várias questões, assim, que a gente ficou abraçando e pensando o quanto que a gente conseguiria abraçar também. Eu acho que na casa deu um up na sustentabilidade dentro do consumo consciente, assim. Porque hoje a bandeira, assim, digamos, principal é o consumo consciente, porque ele abraça muitas coisas que a gente acredita dentro do nosso trabalho. E, embora o consumo consciente esteja lá no topo desses critérios, vocês poderiam dizer, talvez, outros critérios usados na escolha dessa curadoria, na curadoria de quem ia participar dessas feiras ou de quem ainda está ativo com vocês? Eu acho que o consumo consciente abraça todos os critérios que a gente definiu, assim, mas é feito à mão, pelo menos um processo, uma parte do processo da criação, né? Não uma coisa assim, por exemplo, revenda, né? Coisa que a pessoa pega e vende de alguém que já fez aquilo. A gente gostaria de ter sempre na curadoria produções mesmo, criações daquelas pessoas. A gente sempre olhou muito quando a gente podia fazer a convocatória presencial, que temos saudades também de poder pegar o produto, conhecer a pessoa, ouvir a história dela, né, tocar, sentir a textura, ver os acabamentos quando é algo, enfim, têxtil. A gente via também a questão da durabilidade, da qualidade, o máximo que a gente podia, né, porque são segmentos diversos, então a gente teria também que se aprofundar em várias questões, mas a gente também sempre tentava olhar, esse produto, qual é a qualidade dele, como ele foi feito, perguntava para a pessoa explicar, né? Então, durabilidade, feito à mão. Local, né? Tipo, sendo feito aqui no Brasil. No máximo América Latina, né? Assim, expandido. E que mais? E com três, né? E eu acho que com o passar do tempo a gente começou a olhar mais ainda para a matéria-prima e marcas que tivessem cuidado com o desperdício zero e cuidado com o que estava colocando no mundo propriamente dito. O impacto, né? Com o impacto ambiental. Então, hoje isso também já se tornou um fator muito importante para a gente. Eu acho, antes de eu partir para a próxima pergunta, para quem está aí online com a gente e quiser fazer alguma pergunta para as meninas ou em relação ao tema, aqui embaixo existe um ícone com um ponto de interrogação onde você pode fazer as suas perguntas caso queira, tá bom? E aí, ainda falando um pouco desse universo das feiras presenciais, na verdade, é mais uma curiosidade nossa, porque a gente já sabe como a gente, como produtor, lidava com isso, mas como vocês, como organizadoras de feira, lidavam, por exemplo, com as frustrações? As frustrações de quem não era convocado, as frustrações de quem não tinha um retorno, e a gente sabe que esse não retorno não era
por nada, mas era assim por uma demanda extremamente absurda, de recebimento por parte de vocês, ou sei lá, a gente que está em feira há todos esses anos sabe que numa feira o impacto para que ela aconteça são várias coisas. A gente sempre brincava, inclusive, de que existia uma bruxaria no Jardim Secreto, de que chovia de segunda a sexta e sábado fazia um sol absurdo. Mas quando isso não aconteceu, se é que isso aconteceu em algum momento, eu não lembro, mas como essas frustrações eram tratadas e como vocês lidavam com as frustrações do outro? Ti, são muitos pontos, né, sobre esse assunto. Primeiro, tem um quesito da nossa própria curadoria, que a gente tinha uma linha a seguir dentro de todos esses critérios. Tinha um segundo fator, que era espaço suficiente, né? Então, a gente tinha, o nosso limite máximo era 200 marcas, que, já é muita coisa. Aí tinha um outro fator, que é da gente gostar muito de todas as marcas que a gente convidava e que estavam na curadoria. Então, a gente ia cada edição rodar 200 marcas, porque a gente gostava das 200. Então, tinha esse fator, que, né, são muitos fatores, muitas expectativas para a gente lidar. Então, o que aconteceu? Com o tempo, para essa frustração de quem se inscrevia e não conseguia participar, a gente passou a mudar um pouco da nossa comunicação e até nos explicar melhor. Olha, se você não for convidado e, né, você não passar na curadoria, não tem como eu te dizer que você não passou e por qual motivo você não passou, porque pode ser vários. Pode ser por todos esses que eu listei agora, ou pode ser por você simplesmente não se encaixar nos quesitos mínimos que a gente considera para uma marca ser participante da nossa feira. Às então, vezes isso também, não se... claro. O segmento, né? A gente começou a ver isso com o tempo. Poxa, esse segmento aqui já está saturado. Não tem por que ter 20 marcas de geleia, por exemplo. Exato. Para todo mundo vender bem, não adianta colocar, entendeu? Então, sabonete, cosmético também não adianta. Então, assim, a gente está administrando ali também essa questão, para quem está participando ter uma boa experiência, né? Então, vem participar com o segmento saturado, mas você vai ter uma experiência ruim, não adianta. Então. Não faz muito sentido, né, pra gente. E aí, com o tempo, a gente passou a dar essa comunicada melhor, do tipo, se você não recebeu nada, é porque você não passou na curadoria dessa e, não tem como a gente te dizer um não, porque imagina, a gente vai dizer não pra... Qual foi o máximo de inscrição que a gente teve numa edição? Sei lá, 1.800 pessoas? Não dá. Primeiro que é um trabalho desumano e segundo vai ser robô respondendo, sabe? A gente nunca quis fazer isso. Então... Hoje, para solucionar esse problema, na verdade faz algum tempo, a gente criou um link único de formulário de inscrição. Então, qualquer pessoa que queira participar do Jardim Secreto, como grupo, tipo feira, ou no galpão, ou quiser no futuro, se inscreve nesse link que está lá na nossa bio, tanto na bio do galpão, acho, como no da feira também. Você se inscreve, aí você preenche seus dados, o seu nome, o nome da sua marca, o seu Instagram, o seu site e o seu segmento. E aí, quando a gente precisa convidar marcas novas, a gente sempre olha nesse nosso único, exclusivo banco de dados e a gente filtra por segmentos. Então, agora estão pedindo muito pra gente, sei lá, cerâmica. E a gente, já não conhece mais ninguém, já viu tantas marcas, já conversamos com tantas e ainda assim não é suficiente. Aí a gente abre lá o nosso doc de inscrição, vê quem tá lá, filtra por segmentos e daí convida. Então, isso, com a gente comunicando isso melhor, essa frustração, ela foi diminuindo. Então, as pessoas que realmente acompanham o nosso trabalho, vão lá, leiam, se informam. Entre no nosso site, tem uma aba, explicando todos esses processos, todos esses pré-requisitos, né, para participar da curadoria. Então, isso deu uma diminuída. Mas no começo era bem difícil, e era difícil para a gente também. Tanto, essa pressão de dizer não e não poder convidar tantas pessoas porque não tinha espaço, né? E vocês sabem quantas marcas mais ou menos passaram pelas feiras participando? Porque você cita pelo menos uma inscrição, cerca de 1.800 inscritos. Isso. Aí você tem lá uma seleção de 200.
A gente viu também nesses anos todos muita gente iniciando empreendimento e sem falta de apoio, sem falta de políticas públicas, a pessoa não ter possibilidade de avançar com o projeto, que às vezes a gente mesmo, às vezes, já foi vizinho de pessoas que produziam coisas espetaculares e que a gente não conseguiu ver avançar, porque a gente sabe da dificuldade que é avançar empreendendo aqui. Vocês têm alguma ideia de quantas pessoas já passaram por vocês? Nossa, é difícil. Sem teria que olhar todas as planilhas. Nunca fizemos É muita gente. É muita. Foi bastante. muito. E você? Teve rotatividade também, Fora né? a rotatividade. Olha, o que a gente isso. sabe de cálculos, assim, que a partir de 2016, daí não considera 2013 até 2015, mas a partir de 2016, tendo uma feira com 200 expositores, a gente fez um cálculo que anualmente, com a rotatividade, a gente apoiava 500 marcas. Porque tinha rotatividade, mas considerando todas as edições do ano. Acredito que mais. Bem Mas mais. pelo menos Acredito que bem mais. É que Pelo a gente menos. acabou que não trocava tanto, assim, de marcas. Então, Claro. não sei. E aí, fora a casa e depois o galpão, que daí alguns eram residentes que participavam da feira, mas, na verdade, uma parte não, era misturado. Então, E 200 expositores numa feira física foi o máximo? Ou, por exemplo, na Cinemateca tinha mais? A gente já chegou a 210. acho que na 215, Cinemateca né? foi 210, que a gente falou, vamos vamos chegar no alimentar. ápice, vai. Eu acho que lá foi a maior que a gente participou, assim, participou de praticamente todas. E em que momento vocês perceberam e sentiram a necessidade de um local físico, de um ponto físico para reverberar a feira durante o resto do mês? Acho que foi esse ponto. 27. E aí a gente entra agora na casa. Isso. Foi aquele momento que a Cláudia comentou, de tipo, a gente sair da feira com aquela sensação de tipo, nossa, né? quero mais. Essa coletividade pode ir para um espaço, não precisa ficar só aqui. Não era um sonho assim, a gente quer ter uma loja colaborativa. A gente nunca falou isso assim uma para outra, sabe? Nunca nem passou pela cabeça essa ideia assim, eu quero ter uma loja colaborativa. Não, a gente queria ter um espaço onde as pessoas pudessem se encontrar para fazer, enfim, ter as ideias, né? Aprender outras coisas, não só os expositores como o público. A casa foi uma tentativa, assim, de criar esse ambiente, né? Só que realmente ter uma loja colaborativa junto, que é o que a gente precisava para manter o projeto, né? É muito complexo, né? Muita burocracia. E aí a gente acabou tendo que aumentar o espaço da loja colaborativa para conseguir se manter, e o tempo que a gente dedicava para ela tinha que voltar, né, rendimento financeiro. E aí a gente entrou em outro universo, completamente diferente do de produzir feira apenas. Veio um pouco de tranquilidade, né, de saber, a gente está fazendo um planejamento mensal agora, a gente sabe quanto vai entrar, quanto vai sair, quanto custa isso, aquilo, tal. Mas ao mesmo tempo amarra, né, por causa das burocracias, assim. E, assim, tem uma coisa interessante que você falou, Ti, sobre as marcas, né, surgirem várias marcas e nem todas conseguirem se manter, que eu lembro de ser uma aflição muito grande, assim, em mim e da Glá, de ver muitas marcas legais, muitos projetos, iniciativas também sociais, assim, que a gente queria abraçar. E a expectativa que a pessoa chegava para falar com a gente, tanto para participar da feira como da casa e depois do galpão, é exatamente essa carência de apoio, sabe? De tipo, cara, não tem lugar pra, assim, de apoio do poder público mesmo para apoiar meu projeto. Vocês estão falando que vocês apoiam os pequenos produtores, me apoia, sabe? E a gente foi muitas vezes confundida com o Sebrae, assim, com uma coisa mais, uma instituição, né? A gente até teve uma crise existencial, né, Glad? Tipo, será que a gente tem que virar uma instituição? Será que a gente tem que virar uma ONG? Será que a gente tem que virar alguma outra coisa? E aí, nossa, quando a gente chegou no Bexiga, abrindo a Casa de Agente Secreto, também tem uma questão social muito forte lá no Bexiga, né? A mistura ali da resistência negra, o samba e a colônia italiana que tem ali. Assim, tudo vivendo ao mesmo tempo. Né? E a gente, assim, nossa, a gente precisa se integrar com isso. Ver a questão do lixo nesse bairro, ver a questão
que eles ocupam a rua muito mais do que em outros bairros, assim. Aí a gente teve essas coisas, nossa, ter um espaço ou criar uma outra coisa, né? Você acaba, na verdade, respondendo a minha próxima pergunta, que era como, na verdade, você já fala que o galpão acabou sendo uma extensão da casa, para que você conseguisse abarcar um máximo de pessoas que estavam interessadas em estar ali, em ser residente desse espaço. Mas a gente também percebe, olhando de fora, que quando você tem um projeto como o Jardim Secreto e você faz a locação de um ponto físico, você não é responsável só por aquele metro quadrado. Você acaba se envolvendo com o redor daquele lugar, né? Então, abraçando o bairro. Então, a gente via uma presença do Jardim Secreto não somente na casa, mas em todo o Bexiga, e isso também aconteceu no galpão, né? Eu acho que lá na casa, como a gente foi para o Bexiga, a gente alugou aquele imóvel, porque a gente já fazia a feira lá e a gente já tinha essa conexão, eu acho que o nosso entrosamento com o bairro, ele era maior e ele foi diferente do que é hoje com o galpão. O galpão a gente abriu porque a gente morava ali no bairro e a gente tinha uma outra necessidade de abrir um espaço maior, né? Tem um motivo por isso. E a interação com o bairro ali na Santa Cecília é diferente do que era na casa. Eu sinto muito isso, sabe? Tipo, até pelo bairro em si mesmo. Ali a gente tá, no centro, é correria, é tipo, carro passando toda hora. Não é tanto um bairro, né, como o Bexiga. O Bexiga parece um bairro, sei lá, do interior, às vezes. Parece uma cidadezinha dentro de São Paulo, né? Então, muitas pessoas que moram lá há anos, as mesmas pessoas. Então, é diferente da conexão que a gente tem com o bairro ali em Santa Cecília, né? A gente tem ótimos vizinhos, a gente ama o pessoal do Feira Livre, a gente ama os meninos ali do taco, a galera da padaria ali da frente, mas é uma relação com o bairro em si um pouco diferente do que era lá no Bexiga. Mas também, você tem um espaço na rua, um lugar físico, você está ali aberta e exposta a todas as relações que aparecerem pelo caminho, né? Não tem muito como fugir disso. Tendo um posicionamento de ocupação do espaço público e de uso, né, da cidade para o cidadão mesmo, para a sociedade usar os espaços públicos, que é uma coisa, né, que é meio recente assim em São Paulo, esse movimento de ocupar o espaço da rua, fazer eventos, fazer encontros na rua, deixar ela ser menos hostil, né, menos deserta, assim, não só uma passagem para você ir trabalhar ou você ir para casa ou para ir comprar um negócio e ir embora, né, tipo, você olhar mesmo para a cidade, tanto que, enfim, áreas até perto aqui bem perto do galpão, o próprio Minhocão, assim, a gente assistiu a mudança acontecer. Eu moro aqui há quase 10 anos já no bairro, e eu lembro de ir à noite, assim, com a minha mãe, e tinha, sei lá, 50 pessoas, e aí depois ver muitas pessoas, virar um parque mesmo, assim. Então, a gente sempre olhou muito para essa questão, tentando integrar mesmo, né, o que estava acontecendo no bairro com o que a gente estava trazendo para o espaço, ou até de ocupar o bairro. Aqui ainda não deu para a gente ocupar uma rua na Santa Cecília, mas a ideia existe. Até a gente uma vez conversou com a Feira Livre, né? Que a gente queria fechar mais o território e fazer um jardim secreto ali. Ricos e por favor. Todo mundo. Seria lindo. Será lindo. Será. Um dia. Com certeza. Com certeza. Total. E aí a gente, antes de abrir a caixinha de perguntas, a gente pode falar dessa palavra que a gente não gostaria de nunca ter mencionado, que a Gladys acaba de falar, que é a pandemia. E aí a gente fala um pouco desses 8 anos de Jardim Secreto, se vocês pudessem dissertar um pouco sobre 2020 e 2021. O impacto desses 2 anos no projeto, o impacto desses 2 anos na energia da Cláudia e da Gladys, o que 2020 e 2021, porque a gente tem aqui a nossa história com 2020 e 2021, mas certamente vocês e quem está escutando a gente também tem uma outra relação com tudo o que tem acontecido.
Então, antes da gente abrir a nossa caixinha de perguntas, se você quiser fazer alguma pergunta, tem um ponto de interrogaçãozinho aqui embaixo, a gente acabou desativando os comentários, para focar na conversa, e caso alguém tenha alguma pergunta para fazer para as meninas, a gente vai abrir depois dessa, faz a sua pergunta que a gente comenta aqui depois. Tá bom? Então, se vocês puderem falar um pouco Claro. do que foi essa avalanche 2020 e 2021 na vida do Jardim Secreto de vocês duas. O que foi, né, gente? O que foi O que está sendo? 2020 e 2021 para qualquer ser humano, né? O que aconteceu com a gente foi o seguinte, quando veio mesmo a pandemia, o Jardim Secreto como um todo, ele sempre foi um projeto, físico, pessoal. Esse era o nosso maior negócio. Tipo, presencial, vem aqui aproveitar o dia, ver a cidade, aquela coisa toda. A gente Quando chegou a postar, pandemia, né, algumas vezes, assim. Sim. Sai da internet, vem pro mundo Pra real. cá. Tipo, vem pra praça tomar um sol, seus morcegos. Tipo, agora, e aí, né? Não dá. E aí, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo começou a falar, não, compre do pequeno, todo mundo começou a se divulgar muito, não, local, pequeno, local. Só que a gente, como projeto independente, a gente acaba ficando num lugar como uma prestação de serviço, né? Então, nesse compre do pequeno, acabou que a gente ficou meio assim, nossa, mas a gente tá aqui, e o que tá acontecendo? Então, foi muito difícil pra gente no começo, tipo, como pegar toda a nossa experiência, que era presencial, e que era o que você falou logo no começo, uma ponte, como passar essa ponte pro online. Como que vai ser isso? Como que as pessoas vão aderir? Como que a gente vai sobreviver sem poder fazer um evento, sem poder abrir os nossos 2 espaços físicos, tanto é que a casa fechou em março de 2020. A gente estava com plano de mudar ela de endereço, mas ela fechou por conta da pandemia. E o galpão tá lá mega resistindo, quase sem forças mais. Mas a gente pensou, como que a gente vai fazer? Então a gente pensou assim, 1000 coisas, a gente literalmente tirou para muitos lados, até a gente realmente entender o que fazer, o que a gente dava conta, o que dava certo, o que fazia sentido para a gente. Então a gente fez feira online, tanto com venda, feira só, mas com troca de conteúdo. A gente criou nosso e-commerce, assim, de um dia para o outro. Foi uma loucura. A gente era muito contra ter e-commerce. A gente nunca quis ter. Desde quando a gente, virou sócias, todo mundo na nossa orelha. Quando vai ter o e-commerce? Eu não sou de São Paulo, não consigo ir até a feira. Ou, às vezes, eu tô na cidade, mas não é quando tem a feira. E eu quero comprar. Para comprar direto das marcas, né? A gente fala das marcas já tem e-commerce. E elas já fazem esse trabalho muito bem feito. A gente não precisa fazer, tipo, sabe? Vamos fazer um encontro presencial, né? E a gente abriu mão completamente do online. A gente falou, não, as marcas já estão fazendo, não tem por que a gente fazer também. A gente só vai tirar um pedaço do que elas estão fazendo, né? Assim, era o que a gente enxergava na época, mas acho que hoje também a gente viu outras possibilidades, né? E foi esse caos e tá, difícil até hoje, sabe? Eu acho que 2021, na verdade, tá pior pra gente, né, do que 2020, porque em 2020 a gente conseguiu se virar nos 30, cada mês que passava, assim, né? E a gente ficou um tempo aberto também, né? Agora, esse ano, tipo, o mês de março, a gente abriu 5 dias. Abril, não sei se a gente vai abrir, e nem se a gente abrir, se a gente vai abrir por quanto tempo, sabe? Então, é tudo muito complicado. Até porque também vem com um ano Exato. arrastando mais um ano, né? Então, fica pior. Não é resistindo a partir de algo, né? É resistindo da resistência. Isso. Eu acho que essa falta de firmeza, né, que aconteceu, assim, de como lidar com a pandemia, tanto em São Paulo específico, que tem muita gente, e no Brasil inteiro, assim, é o que está fazendo vários negócios terem que fechar. E aí a gente chega num ponto não tão feliz aqui da conversa, que é a possibilidade do Galpão Jardim Secreto fechar.
Tanto que na semana passada a gente abriu um financiamento, abriu para o nosso público, para nossa rede, o que estava acontecendo internamente, que a gente estava na dúvida. Meu, será que a gente fala? Como que a gente vai falar isso? Em que momento, no meio disso tudo? E pela nossa muita alegria, assim, a gente recebeu, nossa, muito apoio, muitas mensagens de pessoas lembrando de momentos diferentes, em anos diferentes da feira, do projeto, o que aquilo mexeu com aquela pessoa, o que mudou na cabeça dela sobre consumo, sobre apoiar pessoas que fazem as coisas com consciência, né? Sobre apoiar a criação manual e local no Brasil, um monte de questões, assim, que dá muito orgulho, assim, da jornada, né? Que é uma jornada coletiva, não é uma jornada minha e da Gladys, é uma jornada de toda a rede, porque todas essas questões foram levantadas por nós e por todas as pessoas que fizeram parte, cada um no seu segmento, né? Então, tá sendo difícil, sim, a possibilidade de fechar tá bem próxima e o financiamento a gente abriu para manter o mês de abril sem prejuízos, mas é aquilo que eu até falei já no nosso perfil do Galpão, a gente não sabe o que vai ser em maio. E aí, um espaço como o Galpão não foi aberto para ficar como estoque de e-commerce, sabe? Ele foi, inclusive, aberto... Ele foi aberto para gerar movimento, né? Para entrar pessoas, para as pessoas estarem ali, verem as coisas, conversarem com a gente, ou com algum produtor que quisesse estar ali também para conversar. E eu lembro até da gente, no começo, colocar, né, à disposição dos móveis e dos produtos, e algumas pessoas falarem, nossa, mas cabe muito mais marcas, cabe mais marcas, não sei o quê. A gente, não, tudo bem, cabe, mas não quer, caramba, São Paulo é tão apertado já, é tudo tão restrito. Demos um respiro, né? Vamos respirar. Um lugar que as pessoas pudessem lá, abrir o braço inteiro, sabe? Tipo, ter espaço, assim, e aí vamos manter assim. Então, a gente olha lá pro Galpão 2 meses quase fechado, sem entrar ninguém, assim, só a gente, e aí realmente a gente está nesse momento, assim, de rever, mas, por incrível que pareça, com bastante serenidade, assim, de aceitar as coisas, de olha, não tá funcionando. Isso é muito importante. O que a gente vai fazer? O que a gente aprendeu com todos esses anos? Para onde a gente pode ir? E seguir. Perfeito. E aí, só aproveitando que tem uma pergunta aqui na caixinha relacionada a isso, a Tatiana Heder perguntando que ela ouviu numa entrevista na rádio onde vocês diziam que existia a possibilidade do Galpão ir para um lugar menor. Essa possibilidade, ela ainda existe? Ou ela já não é uma possibilidade? Para que o projeto continue e para que o projeto permaneça. Existe sim, a gente não sabe ainda se será o Galpão de Jardim Secreto, provavelmente não, porque para ser um espaço menor já não vai ser um galpão, sabe? Claro. Então faz sentido a gente alugar um lugar menor, que talvez nem tenha uma configuração, né? Tipo, porque o galpão é literalmente um galpão, uma parada ampla, extensa, assim, tipo, comprida. Então, para chamar de galpão, teria que ser exatamente o mesmo projeto. A mesma experiência, né? A mesma experiência. Então, talvez a gente indo para um lugar menor, um móvel diferente, vai ser uma outra coisa. Não vou dar tanto spoiler aqui das ideias que a gente está pensando. Quando acontecer, o que acontecer, se acontecer, com certeza a gente vai falar para todo mundo. Mas a possibilidade está aí, sim. Aberto, transparente, mas a possibilidade, ela existe. Certo. E quem quer... Então, acho que a gente já pode ir finalizando, até porque o nosso tempo está acabando. A gente agradece demais a disponibilidade de vocês. A gente agradece demais o compartilhamento de vocês. A gente sabe que nesse momento, principalmente onde a cabeça está fervilhando, talvez a nossa conversa, a nossa live tenha sido, na verdade, um respiro. Com certeza. Mas quem quiser ajudar o projeto, quem quiser ajudar essa campanha que vocês fizeram para ainda tentar respirar um pouco mais, é só entrar no perfil do Galpão e do Jardim, que lá encontra o link para apoiar o projeto, correto? Isso.
Você pode apoiar tanto pelo financiamento coletivo, quanto comprando direto no nosso e-commerce, que está lá 24 horas disponível. Você pode comprar também por DM do Instagram, pelo nosso WhatsApp. Então, são aí 4 canais de ajuda que a gente tem. Então, é isso. Não falta como nos ajudar. A gente tem De qualquer maneira... conteúdo. Pode falar, Cláudia, desculpa. Não, eu ia só complementar falando que a gente tem bastante conteúdo recente explicando sobre o financiamento, explicando sobre o projeto para quem está conhecendo agora, assim, ou ouviu falar só de nome, para você conhecer mais, entender sobre o que se trata, o que a gente faz, o que é o nosso trabalho também. E se você não puder contribuir financeiramente, compartilhar, mostrar para os amigos, né, de outras pessoas conhecerem, já vai ajudar a gente a continuar existindo também. Com certeza. Por favor. Eu queria só finalizar dizendo que de todos esses anos em que a gente participou do projeto Jardim Secreto, é muito comum, principalmente todos esses anos em que a gente foi vizinho de alguém, em que a gente viu alguém empreendendo do nosso lado, em que a gente viu alguém desistindo também, não porque queria, mas porque não tinha condições de continuar do nosso lado, existia sempre uma urgência em vender. Obviamente que a gente produz para vender, porque é disso que a gente vive e é gerando que a gente tem retorno. Mas a gente sempre levou muito em conta que as feiras, e principalmente o Jardim Secreto, vocês sabem a relação que a gente tem com esse projeto, o Jardim Secreto, ele, mais do que um lugar de venda, ele sempre foi um lugar de muita visibilidade para a gente. E a gente sempre acredita e a gente sabe que a força do nosso produto, ela está naquelas manhãs em frente ao restaurante Oscar Freire, ela está no MIS, ela está na Cinemateca, ela está na casinha, ela está no galpão, ela está na casa independente do projeto físico continuar ou não. Então, é um agradecimento que a gente faz aqui para vocês, para que vocês entendam que de todos esses produtores e de todas essas 500 marcas que vocês apoiam anualmente, uma delas é muito grata e agradece demais essa possibilidade de visibilidade, essa possibilidade de fortalecimento que a gente teve nesses 7 anos trabalhando com vocês duas. Até por isso que também elas estão presentes em uma data tão importante também para nós. Né? Não é à toa que a gente chama vocês para essa conversa e de alguma maneira tenta ajudar o projeto a se manter vivo. A gente sabe que não é um local físico que vai manter o Jardim Secreto respirando, mas a gente sabe da necessidade dele nesse momento. Então, muito, 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 muito obrigado, não só pela live de hoje, mas por esses 7 anos de parceria. Exatamente. E a gente queria só que vocês agora finalizassem dizendo o que vocês quiserem. Os últimos 3 minutinhos. Bom, parabéns pelos 7 anos de trajetória. E acho que de volta a gente pode falar, pensando a mesma coisa, né, Glá? Que a gente também tem muito orgulho, assim, e a gente tem muita alegria em ter compartilhado, né, vários momentos diferentes nessa jornada, assim. Vocês como Mermelé e a gente como Jardim Secreto. E que, com certeza, vocês são uma das marcas também que fizeram o projeto ser o que ele é. O comprometimento de cada marca com a sua produção, com o discurso daquilo que fala e faz, é o que fez o projeto ser o que ele é, né? São todas essas marcas juntas que fazem o Jardim Secreto ter essa importância, assim, né? Essa relevância. Então, eu e a Glá, a gente não seria nada sem as marcas que estão ali comprometidas, né? E vocês são uma dessas marcas de destaque pra gente, assim. Então, obrigada mesmo. Obrigado, meus amores. Amei. Gente, amamos. Um beijo enorme. Até a próxima. E aí, se alguém que está aí do outro lado também ficou na dúvida de como apoiar o projeto, de como manter o projeto vivo, a gente vai publicar nos stories para direcionar para a página de financiamento também. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado. Gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Fiquem em casa quem puder. E use máscara. Usem máscara. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.